Mais uma entrevista aqui do canal de empreendedores mais descomplicado do YouTube. E a ideia de hoje é que você tenha dica prática para aprender a vender. Por mais que você não goste, sem vendas não tem empresa, então não adianta fugir disso. E para você que ainda não está inscrito aqui no canal, não perde tempo, se inscreve aqui, toda semana tem vídeo novo com dica e entrevistas também como essa. Mas voltando aqui, hoje eu convidei a Letícia Mendonça, a gente trabalhou juntos por alguns anos, ela sempre na área de vendas e de desenvolvimento de negócios, aqui no Brasil e fora do Brasil, mas ela que vai falar. Lê, bem-vinda. Começa aqui falando quem é você, a sua trajetória, por que você está aqui comigo. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite, viu? Bom, eu sou a Letícia, sou do interior de Minas, de uma cidade que chama Araguari, lá no Triângulo Mineiro. Sempre trabalhei na área de vendas, né? Comecei trabalhando na Anshan, na Câmara Americana de Comércio, aqui no Brasil, em Ribeirão Preto. E aí eu trabalhei na Whirlpool, né? Fui trainee da Whirlpool junto com você aí há quantos anos? 8 anos já, né? Faz 10 já, né? 10. Que fase. Pois é. E, bom, então fiquei 2 anos e meio lá, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa britânica que faz relatórios econômicos em países emergentes. E aí, com eles, eu fiquei 7 anos fora do Brasil, passei pelo Panamá, por Dubai, fiquei 3 anos na Indonésia, voltei para os Emirados Árabes, fiquei um tempo no Paquistão também. Aí eu fiz 1 ano de MBA fora, na Espanha, e voltei para o Brasil, estou no LinkedIn hoje, completei 1 ano semana passada. Caraca, que trajetória, hein? Eu trabalho com social selling, né, que é uma nova estratégia de vendas para grandes empresas aqui no Brasil e na América Latina. Boa, você trabalha no LinkedIn e eu vou deixar o seu LinkedIn aqui na tela e na descrição do vídeo também para a galera entrar em contato com você. Se tiver alguma dúvida, se quiser te perguntar alguma coisa depois de tudo que você falar aqui. Com certeza, boa. Obrigada. Pode deixar assim. Boa, então vamos para a primeira pergunta. As pessoas já nascem com um dom de vendas ou dá para treinar? O que faz uma pessoa ser um bom vendedor? Porque eu, particularmente, eu não acho que eu tenho dom de vendas, eu vendo porque tenho que vender, mas não é uma área na zona de conforto minha. Legal. Então, eu acho que não dá pra gente falar, Daniel, assim, num dom de venda, sabe? Eu acho que as pessoas que são boas de venda, geralmente, na nossa concepção, são pessoas que são muito comunicativas, né? A gente fala que vende pente pra careca, né? Então, na nossa concepção, é isso que faz uma pessoa ser boa de vendas. Acho que é esse dom, talvez, da comunicação, né? Que a gente chama. Eu li um livro recentemente que ele fala, chama Descubra Suas Fortalezas. Então, ele diz que a gente já nasce com alguns talentos, né? Que são naturais. E geralmente a gente se sente mais feliz quando a gente está executando esses talentos que a gente já tem, né? Porque é óbvio que você vai se sentir melhor quando você faz uma coisa que você é boa, né? Então, assim, a gente já nasce com algumas predisposições, mas acho que especialmente quando você está numa posição de empreendedor, não tem jeito, né? Você e a sua empresa acabam sendo uma coisa só. Então, as pessoas têm que desenvolver essas habilidades. Antes, né, a gente viu o vendedor muito como esse cara que conseguia convencer alguém de qualquer coisa, mas as coisas têm mudado muito. Então, cada vez mais é requerido que as pessoas que trabalham na área comercial sejam melhores ouvintes do que falantes para conseguir entender o problema do outro lado e posicionar a solução de acordo com isso. Uhum. E assim, como que se prepara, né? Alguém que está começando, querendo se jogar no empreendedorismo ou querendo começar a vender, como que você prepara para vender um produto ou um serviço, né? Que não é nenhum produto físico, tem um valor meio que intangível por trás. Legal. Olha, eu acho que a primeira coisa, talvez isso nem seja tanto da área comercial, né? Mas é ter um bom product market fit, né? Que a gente chama. Então, o seu produto e o seu mercado terem uma sinergia e se falar. Então, validar a dor que você está resolvendo, validar o seu público-alvo é super importante. Mas depois que isso tiver feito, Daniel, acho que uma coisa que eu vejo poucos empreendedores fazendo é pensar muito bem no seu cliente ideal. Né? Então, assim, mais do que você ter um público-alvo, é dentro daquele público-alvo, quem que é o meu cliente ideal, né? Qual que é a dor que eu estou resolvendo e quem tem essa dor no mercado? Porque eu vejo muitas pessoas que trabalham na área de vendas perdendo muito tempo tentando
vender o seu produto ou o seu serviço para muitas pessoas que às vezes pode ser que necessitam, mas não é onde você vai ter maior assertividade. Né? Então, isso eu acho muito importante. Depois disso, eu acho que é você definir o seu processo de vendas, né? Então, entender quais são as fases chaves que vão levar aquele cara, né? De ser um prospect, um cara que não te conhece, que não conhece seu produto ou seu serviço, até a fase final dele realmente ser um cliente seu. Então, entender quais são essas fases e entender o que leva eu avançar de uma fase para outra, né? E aí você consegue medir aquilo. E acho que o terceiro ponto é você ter uma estratégia que a gente chama de inbound, que é como é que eu vou atrair os clientes para chegarem até mim, né? Então, por exemplo, ter um programa de fidelidade, ter um programa que você incentiva os seus clientes atuais a trazerem outras pessoas, né, para você, investir no marketing digital. Então, são várias estratégias que te ajudam a atrair clientes potenciais para sua rede. E uma estratégia de outbound, que é como que eu vou atrás de clientes. Né? Então, por exemplo, fazer ligação, construir listas, usar o próprio LinkedIn, né? Por exemplo, que é uma outra maneira, pessoas que estão principalmente numa área mais B2B, né? Que conseguem fazer isso também. Então, a ideia é como é que eu vou buscar esses caras para virem até mim. Inclusive você falou do cliente ideal, eu fiz um vídeo recente mais ou menos, um mês atrás, falando disso também, porque eu apanhei bastante nesse começo meu de empreendedor, com a minha marca, com o canal. Eu tinha a ideia do meu público-alvo maior, mas dentro do público-alvo tem, né? Eu tenho o perfil ideal mesmo de pessoas. E com o tempo eu fui aprendendo, as coisas começam a mudar, ficam muito mais claras quando você tem o cliente ideal, o produto que vai atender esse cliente ideal. E Lê, o que você aprendeu assim nos últimos anos, na sua experiência de vendas? O que mudou no mercado? Você já falou algumas daqueles modelos, né, de vendedor era uma coisa, agora é outra, tinha muito papo, agora não tem mais tanto papo assim, mas de uma forma geral, o que tem mudado no mercado de vendas? Então, Dani, eu vejo assim, dois grandes movimentos, né? Um, acho que é cada vez ter mais tecnologia para o processo de vendas. Eu venho de uma escola, assim, como tem muitos anos que eu trabalho com vendas, eu venho de uma escola muito tradicional, né? De visitar o cliente em pessoa. Quando eu estava na Indonésia, eu desenvolvi uma hernia de disco de tanto ficar no carro, né? Eu saía das 8 da manhã, voltava às 8 da noite, às vezes pegava tuk-tuk, moto para chegar nas reuniões, era tudo muito presencial. Hoje em dia as coisas têm mudado muito, né? E principalmente agora com a pandemia, essa tendência de digitalização que já existia, né? Ela ganhou ainda mais tração. Então, compradores e vendedores já estão aceitando fazer essas transações e desenvolver um relacionamento pela tela de um computador. Então, essa área de inside sales, que é um time que não visita o cliente, vende totalmente por uma tela de computador, tem ganhado muita força hoje em dia, né? E além desse tipo de tecnologia, outras tecnologias de prospecção, de você conseguir mapear os decisores, né? O próprio Sales Navigator, que é a plataforma do LinkedIn que eu trabalho hoje, é uma plataforma para a gente fazer isso, né? Para você ganhar mais velocidade, né? Em conseguir mapear o seu mercado e chegar nessas pessoas chaves. Então, acho que isso, por um lado, né? É uma coisa que a gente vê muito na área de vendas, o envolvimento de novas tecnologias para conseguir ter um resultado melhor. E do outro lado, quanto mais a gente automatiza o processo, menos espaço o vendedor tradicional tem. Né? Então, eu preciso porque tudo isso vai ser substituído por tecnologia, né? Grande parte do processo de vendas hoje pode ser substituído por tecnologia. E aí, então, que espaço que sobra, né, para o vendedor nessa equação? Por isso que a gente fala que cada vez mais, em vendas, a gente precisa criar uma revolução do lado direito do cérebro. Então, eu preciso que os vendedores, eles ocupem mais o espaço humano da relação, né, que vendas nunca vai deixar de ser uma relação humana, e consiga desenvolver esses skills relacionados à empatia, realmente entender, né, o outro lado que tá do outro lado da mesa, qual que é o problema que ele tem, posicionar isso dessa maneira, conseguir resolver o problema do cliente de fato, né? Então, isso é uma tendência que a gente vê muito que está mudando. Então, assim, para resumir, acho que é isso. É trazer mais tecnologia para ganhar produtividade e desenvolver na equipe de vendas, nas pessoas que estão executando esse papel, essa habilidade de conseguir se conectar, né, cada vez mais com a pessoa que está ali do outro lado da mesa. Show! E por mais distante que pareça, eu acho que tudo isso que você falou, para algumas realidades isso é muito mais prático, né? Porque a pessoa já vive essa realidade mais digital, mas para outras realidades, tipo dono da padoca, dona do salão de beleza,
por mais que pareça distante isso, acho que num médio, talvez num curto, médio, longo prazo, sei lá o tempo, mas a tendência existe, né? E a tecnologia, independente do segmento, independente do tamanho, ela pode ajudar o empreendedor, assim, e como que esse pequeno empreendedor pode estruturar uma área de vendas, pensando nisso? Uhum. Olha, eu acho que agora, né, que a gente está vivendo esse momento tão crítico, uma coisa que a gente vê muito, assim, os empreendedores, das empresas assim, de todos os portes fazendo, gerenciando a base de clientes, né? Porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para tomar uma decisão de comprar agora, ou em alguns casos, né? Você deu o exemplo aí do salão de beleza, né? Do restaurante, o cara não pode, assim, as portas estavam fechadas, né? Agora a gente já está numa situação um pouco diferente, mas por muito tempo a gente não pôde sair de casa. E é importante você continuar mantendo contato com essas pessoas, né? Então, assim, a dica que eu dou para estar nessa posição é garantir que você está em contato com seus clientes, né? As pessoas, elas estão todas no mesmo barco agora, a gente está exatamente na mesma situação, então continuar construindo esse relacionamento para não perder esse contato, eu acho que é super importante. É uma maneira de se aproximar, inclusive, dos clientes e de manter o seu nome, né, ali, para garantir que daqui a pouco, né, quando as pessoas estiverem de novo numa fase de investir mais, de gastar mais, de poder retomar a vida como a gente conhece, né, que você seja o primeiro cara que ela vai pensar. Cara, isso é importantíssimo. Você estava falando disso aqui, eu me lembrei de uma pesquisa que eu vi, que conquistar um cliente novo custa até de 5 a 7 vezes mais caro do que manter um atual. Então, não precisa dedicar 90% do seu tempo atrás de novos clientes. É só você manter um cliente atual, porque esse cliente atual, inclusive, vai te indicar para outras pessoas, né? Eu ouvi uma outra estatística, né, nessa direção aí que eu também achei muito legal, que se você está a 10 horas de relacionamento com um cliente na frente do seu concorrente, ele não consegue te alcançar mais, mesmo que ele tenha um preço menor ou que ele tenha um produto melhor. Que foda, que da hora. E se a pessoa, mesmo assim, se o cara que tá ouvindo a gente aqui não quisesse arriscar em vender, como que ele contrata um vendedor? Boa pergunta também, né? Então, como eu te falei, eu sou uma pessoa, assim, bem raiz, né, na área de vendas. Assim, não posso negar esse meu background, né? Porque é resultado das experiências que eu vivi aí. Eu acho que, assim, uma das coisas super importantes para contratar um vendedor, pelo menos na minha concepção, é contratar pessoas que ou sejam muito ambiciosas ou que realmente precisem do dinheiro, sabe? Geralmente, um vendedor é um cara que tem uma porção do variável, uma porção do salário, né, sendo variável, então, baseada em resultados. Eu só vi um caso até hoje na minha carreira de uma empresa que o vendedor não tinha variável. Ele tinha meta, mas não tinha variável. Funcionava para eles, mas eu nunca vi isso na minha vida, assim, foi a primeira vez. Então, acho que realmente, assim, pegar pessoas que tenham essa ambição, ou pessoas, assim, eu tinha um chefe que falava que vendedor bom é vendedor endividado, né? Porque é um cara que vai correr atrás para realmente fazer o dele ali no final do mês. E aí, claro, para você conseguir, né, depois encontrou o cara que tem esse perfil, realmente incentivar esse cara, né? Então, geralmente, assim, o praticado no mercado mais ou menos aí, vamos dizer, 60, 40, 70, 30, né, na porção de salário fixo e salário variável. Mas algumas empresas fazem 50, 50. Eu já trabalhei numa posição de 100% variável, né, que aqui por uma questão de legislação a gente não consegue fazer, mas assim, principalmente para o pequeno e médio empresário, quanto maior o percentual de variável que você puder dar para o vendedor, melhor. Né, porque você contrata, e se o cara não estiver disposto, ele não é o cara certo para você, né? Acho que o melhor cara que você pode ter é um cara que vai, assim, ser um sócio mesmo, né? Seu em trazer o resultado e vai se motivar pelo variável. E quando você pensa em perfil de vendedor, qual que é a característica, né, a competência que você sempre olha? Só que não pode faltar, na sua visão pessoal, talvez. Olha, eu acho que tem que ser um cara, isso é muito contraintuitivo, assim, mas eu acho que tem que ser um cara que tenha interesse no outro, sabe? Porque é isso que a gente exige hoje, né? Uma pessoa que vai realmente querer resolver o problema de alguém, né? Em vez de ser um cara que vai simplesmente querer ali convencer alguém de alguma coisa, né? Então, eu acho que em todas é super importante, né, no processo de contratar alguém, que você faça um role play, né? Que você faça ali uma venda, como fala? Simulada, obrigada. E nesse processo, né, observar se esse é um cara que vai tentar usar
fazer uma venda consultiva, né? Fazer as perguntas certas antes de começar a posicionar o produto, né? Se ele é um cara que vai realmente buscar, porque isso também, Daniel, acho que é super importante quando a gente pensa nessa estatística que você deu, né? De manter os meus clientes versus buscar novos clientes. É muito mais barato você, primeiro, vender para quem realmente precisa do seu produto, porque você é um cara que vai continuar com você, né? Então, você conseguir identificar no vendedor essa habilidade, né, de fazer uma venda consultiva, de fazer as perguntas certas, posicionar o seu produto ali, eu acho que é super importante. Cara, que papo legal, Lê. Obrigado pelas dicas. Eu vou encerrar por aqui. Você que está ouvindo a gente, se você não se inscreveu aqui no canal, não perde tempo. Eu parei por aqui, fechei com a Lê com essa dica final de pessoas e eu quero que você faça reflexão para o seu negócio também. Se você tem essas habilidades, se sua equipe também tem essas habilidades envolvidas, para que você cresça nas vendas, né? Acho que o objetivo final é que você melhore o desenvolvimento de vendas do seu negócio. E a gente se vê na semana que vem, não com uma entrevista, com uma dica, com alguma coisa nova, e daqui 3 semanas com uma outra entrevista. Quem será que vem por aí? Até! Obrigado, Lê!